eu irei falar sobre o estado original de Satanás. E na próxima aula eu irei falar o porquê eu acredito que Ezequiel 28 se refere a Satanás e não apenas ao rei de Tiro. E eu irei te explicar, qual o sentido figurado que se tem. Mas vamos focar nessa aula. E se você gostar, já curte, comente e compartilha. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 1 e 2, um governador é apresentado como príncipe de Tiro. Ele é descrito como um homem que se tornou tão frívolo quanto as suas riquezas e inteligência, a ponto de reivindicar ser igual a Deus. Observe, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, versículos 11 ao 15. Observe que no texto que acabamos de ler, Deus está lamentando por essa pessoa. Ele, sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, querubim da guarda ungido, etc. Era por conseguinte o mais perfeito, o mais belo e mais sábio de toda a criação de Deus. Estaremos em condições de entender quão perfeito é o perfeito? Ele é chamado de querubim da guarda ungido. Querubim é um ser angélico de elevada categoria, associado com a presença santa de Deus e sua glória. Ele é chamado ungido, o que indica favor supremo de Deus. Observe que ungido é a mesma palavra que se usa falando do Messias, rei ungido de Deus. Esta pessoa era o governador e líder dos seres angélicos e, evidentemente, os guiava em seu louvor a Deus e júbilo. Observamos ainda que lhe foram dadas todas as joias fabulosas, indicando também sua categoria exaltada. Ele estivera no Éden, jardim de Deus, e no Monte Santo de Deus. Ele andava no brilho das pedras, o que é um símbolo a miúde usado para indicar a presença santa de Deus. Ou seja, tal descrição não poderia aplicar-se a um mero ser humano. Venhamos e convenhamos. Eu concordo que Ezequiel 28, provavelmente até o versículo 10, está se referindo a um príncipe, a um humano, que é o rei de Tiro. Mas a partir do versículo 12, aquilo não pode simplesmente ser aplicado ao ser humano, porque é deslumbrante, é estonteante demais para simplesmente ser aplicado para um homem. E a partir daqui que eu acredito que Satanás ele está sendo mencionado, na verdade Lúcifer, que outrora se tornou Satanás. Lembrando que a palavra Lúcifer não tem nem no grego nem no hebraico. Foi uma tradução de Jerônimo, ou seja, para mim não faz diferença. Foi um simples homem que pegou e quis colocar a tradução, mas não tem isso no hebraico, tá bom? Entretanto, foi perfeito até que se achou iniquidade nele. Esta falta de equidade marcou a queda de Lúcifer e a origem de Satanás. Veja Isaías capítulo 14, versículos 12 e 14. É importante observar que Deus se dirige a Satanás mediante a pessoa do príncipe de Tiro, em Ezequiel 28, foi o que eu acabei de falar. Satanás é a fonte invisível da arrogância e autoedificação deste príncipe. Scofield, que é a Bíblia de Estudo, descreve outros casos de tratamento indireto com Satanás mediante um homem ou outra criatura. Quando Deus se dirigiu à serpente no jardim, em Gênesis capítulo 3, versículo 4, também quando Jesus falou a Satanás através de Pedro em Mateus 16, 23, a visão não é de Satanás em sua própria pessoa, mas de Satanás em seu desempenho no rei terreno, e através desse rei que se arroga honras divinas. Não entendi o que você falou. É simples. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: "Para trás de mim, Satanás", ele não estava falando com Pedro.
ele estava falando com o sentimento de orgulho que Pedro estava falando. Ou seja, ele estava repreendendo a pessoa de Satanás. Então é isso que você precisa entender. Basicamente é isso, tá bom? Não é que Jesus ele estava amaldiçoando Pedro ou dizendo, sai daqui, Satanás. Não, ele estava se referindo ao próprio Satanás, através das palavras de Pedro. Então observe que Satã no hebraico é um substantivo, que também pode ser usado como adjetivo. Pode ser usado aos inimigos, aos homens, como também atribuído ao próprio Satanás. Ok? Então, para mim, professor Maxwell Alves, professor de hebraico e grego, Satanás é uma pessoa e não uma simples expressão do mal ou uma força. Tudo bem se você não acredita, mas se você não acredita, você vai ter que refutar o que eu estou falando aqui com maestria. E olha que eu não entrei no detalhe ainda. Então, no próximo vídeo eu vou falar a relação figurada com o rei de Tiro. O que é que Satanás tem a ver com o rei de Tiro? Bom, no próximo vídeo eu falarei isso. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Curte, comente e compartilha. Shalom Adonai.